Oi, galera. Eu vim aqui conversar com vocês e trocar com vocês, principalmente para a gente fazer uma reflexão. Por conta desse caso em São Paulo, que o PM ele desrespeita um vendedor ambulante, provavelmente o vendedor é de algum país da África, eu creio que seja senegalês, pelo sotaque que eu vi no vídeo. E eu trabalhei com muitos senegaleses em São Paulo, que eu fazia processos para conseguir o registro de residência para eles, né? O registro nacional migratório, ou às vezes até também a naturalização. Mas é o seguinte, eu tenho local de fala e eu preciso falar para vocês o seguinte: maioria do brasileiro, isso não é algo que é só da polícia civil ou polícia militar, como foi o caso da polícia militar. Brasileiro, ele diz que ele acolhe, que ele não é preconceituoso, mas a maioria do brasileiro é preconceituoso, é xenofóbico, inclusive com os seus. O tanto que baiano, pernambucano, recifense sofre de xenofobia no sul, não está escrito. Principalmente os negros residentes aqui que não sejam brasileiros, ou seja, os estrangeiros residentes, principalmente os dos países africanos ou dos países negros da África, porque como eu falei num vídeo que tem aqui no meu canal, a África não é um país, é um continente com 54 países dividido em 5 partes, e sim, na África também tem muitos brancos. Mas o ponto aqui é o quê? Não é um monopólio da polícia civil, da polícia militar. As pessoas desrespeitam os negros estrangeiros e idolatram os estrangeiros brancos. É muito nítido a forma diferenciada que é tratado um sérvio, um americano, um canadense branco aqui no Brasil, do que é tratado um senegalês ou um nigeriano, por exemplo. E nesse caso específico, o policial militar, ele chama o vendedor ambulante de neguinho, ele manda ir pro país dele, ele fala que aqui chama de seu porra, seu merda, neguinho, aqui nem é seu país para você estar fazendo, o que você pensa que é para você estar fazendo isso aqui num país que nem é o seu. Detalhe, e o vendedor ambulante só o filma, não o desrespeita. Inclusive ele diz, eu não tô armado. E o policial o ameaça, ele fala, vem, eu tô com a arma em punho, vem. É isso que eles fazem, porque eles banalizam a vida, dos pretos, dos pobres nas favelas, mas quando eles vão nos jardins, na Oscar Freire, eles são humilhados. Tantos de vídeos que a gente tem aqui na internet, é só vocês pesquisarem. Eles vão nesses lugares da elite, são humilhados. Cara, fala, eu ganho mais que você. Aqui na favela não, aqui você não entra. Ele não vai porque ele sabe que senão ele tá ferrado, porque o cara conhece os seus direitos. Mas como eles banalizam a vida do preto, do pobre, do periférico e acham que tá acima da lei, e porque esses grupos que eu citei também se acovardam no sentido de, senhor doutor, sim senhor, o tanto de jovem honesto e trabalhador que é parado pela polícia e fica repetindo trabalhador senhor, sem entender por que está sendo abordado, qual é a razão, né, daquela abordagem. Então criou-se esse estado de exceção policialesco, com muito abuso de autoridade, de gente que trata estrangeiro preto de qualquer forma. E assim, gente, pelo menos eu, e como eu tenho local de fala, eu repito aqui, eu não escolhi morar no Brasil para vir imigrar, e não escolhi Brasil aleatório. Eu, pela minha personalidade, pelo meu jeito, eu não conseguiria residir na Coreia do Norte, na Venezuela, na China, porque para mim não dá. Brasil tem os problemas que tem, mas eu acredito muito no Estado Democrático de Direito brasileiro. De verdade, eu acredito. Tem as coisas que a gente tem que criticar mesmo, porque em um local, em um estado, ele é
perfeito porque é constituído por ser humano, que por óbvio é também imperfeito. Mas eu acredito nesse país, eu acredito nas leis desse país. E se cada um de nós acreditarmos e termos voz e coragem para a gente brigar pelos nossos direitos, porque muita gente acha que brigar por seu direito é ser barraqueiro, muita gente se cala. Muita gente se cala diante dos seus direitos. Eu fiquei muito feliz e surpresa porque eu sei o quanto essa galera senegalense, esses senegaleses, eles se acovardam com medo, inclusive, de serem deportados. Eu fiquei surpresa que esse ambulante, ele não ficou com medo. Ele falou, não tô fazendo nada. Por que você tá fazendo isso? Sabe? E o policial chamou o colega dele e falou, ô, neguinho, ajuda o seu colega aqui. Não tá vendo que eu tô com arma em punho? Eu passei por isso. Obviamente, num contexto diferente, não com esse tipo de ameaça, mas eu repito, tem um vídeo aqui no meu shorts, que é só parte do vídeo, que eu tô na Polícia Federal da Lapa, que eu fui pedir um SEI, né, físico, para fazer uma reclamação por conta do péssimo atendimento que eles prestam lá. E aí um agente veio me dar voz de prisão, sabe? Inclusive nesse dia eu ia chamar a Mônica, que é uma repórter da Globo, que tinha feito comigo uma reportagem pela Globo quando eu era assistente jurídico da SAP Brasil. Aí eu ia chamar para expor aquilo. Depois eu acabei até desistindo dessa exposição, porque o superintendente da Lapa marcou uma reunião comigo, a delegada é responsável pelo departamento de estrangeiro, marcou uma reunião comigo, é gravado, inclusive essa reunião foi gravada, me pediram desculpas, eu também me coloquei na forma que eu achei adequado, falei para eles que aquilo era inadequado, que não é assim que funcionava, e fiquei acho que 1h30 lá, fui bem tratada na reunião, completamente diferente do dia que a gente, que vocês vão ver aqui nesse vídeo, ó. Você não pode me furar! E essa gente cometeu esse abuso de autoridade só porque eu sou mulher preta. Na época eu tinha só o RNE, não era ainda brasileira naturalizada, eu naturalizei em 2020, esse aí foi 2019, e ela achou que podia me intimidar, e vocês veem que eu não me intimido em nenhum momento no vídeo, eu me intimido, muito pelo contrário. E o meu marido, que também um homem honrado e conhece um pouco de legislação, ele também pergunta para ela, por quê? Mas por que ela tem que acompanhar? Por quê? Porque eu sou uma autoridade, ela tem que me obedecer. Não, eu não fiz nada. Chame as autoridades, o superintendente. Entende? Ela, porque eu tô mandando, porque eu sou uma autoridade, ela tá me desobedecendo. Desobedecendo o quê? E por quê? Porque eles acham que estão acima da lei. Entende? Eles acham que estão acima da lei. E aquilo que eu falo, eu repito. E mulher preta, igual eu, a sociedade, na sua maioria, acha que tem que estar no lugar onde eles querem que a gente esteja. A gente não pode ter voz, a gente não pode interpelar, ainda que adequadamente, e se a gente conhece nossos direitos, a indagação deles é quem você pensa que você é, que direito você tem. Você tá aqui num país que nem você nasceu, só que xenofobia é crime respaldado na legislação brasileira, mas eles nem estudam a legislação, eles estudam para passar no concurso. Eles não estudam direitos humanos. E direitos humanos aqui não tô falando de mimimi não, gente. Eu tô falando de respeito, de dignidade à pessoa humana. Inclusive, de se colocar no lugar do outro, de entender que poderia ser você num outro país, que você não nasceu, mas que você não violou fronteira para entrar, que você entrou com visto da forma adequada, da forma que a lei exige, e que você faz todo o processo dentro daquilo que a lei diz que tem que ser feito. Então, assim, eu sei que é desse jeito que eles tratam estrangeiro. Eu que sou uma mulher estrangeira, estrangeira eu não sou, né? Sou brasileira naturalizada, mas eu que não nasci nesse país, melhor dizendo, sou mulher viajada, poliglota, culta, instruída e politizada, que conhece da lei, dos seus direitos. Eu sei
eu sei o que eu já enfrentei, que dirá essa galera que eu entendo também porque eu já convivi, que infelizmente não tem instrução, às vezes não tem educação, não por culpa deles, mas por conta dessa falta de políticas públicas que existem em muitos países da África, como Senegal, por exemplo. E por isso que eu falo que eu me surpreendi com esse cara que não baixou a cabeça. Porque é assim que a gente tem que enfrentar racismo. Racismo, xenofobia velada ou explícita, a gente tem que encarar de cabeça erguida. Muita gente fala, é mimimi, volta pro seu país. Porque é gente que inclusive não tem noção do que fala. Gente que só vai no oba-oba, gente que age no ímpeto, porque não põe a cabeça no lugar para entender a circunstância, para entender a situação. O planeta é um só. Nós temos um planeta só e não tem essa lógica idiota de quem chegou primeiro. Se assim fosse, o Brasil seria dos indígenas, não é verdade? Então não é o Brasil, é dos brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados. E o estrangeiro que pode, que deve viver aqui legalmente, documentado, tem que ter seus direitos assegurados, assim como um brasileiro que vai para algum país da Europa ou para Estados Unidos ou para o Canadá, que tem também respeitado os seus direitos enquanto cidadão estrangeiro residente. Entende? Então, assim, eu sei que dessa forma que acontece, eu fico feliz que foi exposto. Eu não me arrependo de não ter exposto o meu antes. Como eu falei, eu sempre, antes eu era mais de conversar e resolver sem exposição, mas ainda bem que o mundo mudou. A gente tem que expor os canalhas, a gente tem que expor esses abusadores da autoridade, esses agentes públicos que têm o dever de obedecer à Constituição, mas que o rasgam no seu bel prazer. Essa gente que inclusive diz que é cristã, que é patriota, mas que todas as vezes que tem oportunidade age de forma anticristã e antipatriota. A gente tem que entender que a partir do momento que um policial ele vai fazer uma abordagem num vendedor ambulante, que eu também entendo que deve ter regras e tem que ser seguido, nessa rua aqui não pode chegar, botar um pano no chão, uma barraca e começar a vender tênis, vender capa de celular, até porque muitas das vezes esses produtos não tem nem nota fiscal, porque essa galera às vezes nem sabe que tem que ter nota fiscal e obviamente não é culpa do policial que ele não saiba que tem que ter nota fiscal. Mas eu tô querendo dizer assim, às vezes ele tá num local que não pode ter lá no chão, exposto a mercadoria. O policial tem que ser treinado e preparado para que ele faça essa abordagem sem xenofobia, sem preconceito, sem agressão verbal, sem humilhação e sem tentar utilizar do seu cargo para amedrontar, para encurralar ou para dar carteirada. Principalmente se ele estiver armado, que ele não utilize isso para poder tentar ameaçar. Olha, eu tô com a arma na mão, vem para você ver o que acontece. Então, assim, eu falo pro Dom que muitas vezes eu me compadeço muito com os policiais, com essa galera da segurança pública, mas eu sei também que tem muito canalha oportunista nas esferas de segurança pública e no do judiciário. Essa galera por muito tempo achou que tá acima da lei de qualquer coisa. Muitas das vezes na justiça dos homens, eles às vezes não são nem descobertos ou expostos, mas na justiça de Deus, eles sempre pagam, ou com doença mental, ou com doença espiritual, ou com doença emocional, ou com tumulto familiar. Não é porque eu desejo, é porque a pessoa vai colhendo e o plantio chega, porque Deus é justo e karma não perdoa. Então eu sei o quão difícil é a gente ter voz
e ter voz com dignidade e utilizar do dispositivo legal, do direito que nos é concedido e assegurado pela Constituição Federal de 88 para falar, olha, o que eu tô pedindo é só o que tá no meu direito. Eu sei, como eu falei, quantas vezes tentaram me encurralar. Teve uma delegada que uma vez ela me falou que ia me prender, da Polícia Federal, que não é nem esse caso aí com a gente. De uma outra vez eu falei, você não vai, porque eu sei dos meus direitos. Você vai me dar voz de prisão ancorado no quê? Vozes da tua cabeça ou tua subjetividade? Aí chamou outro agente que foi lá, foi mais tranquilo, me escutou. Esse agente, inclusive, no dia que teve esse caso com a outra agente que me deu voz de prisão, eu só desci para falar lá na sala com eles, porque ele chegou e eu já tinha o conhecido da outra vez, por respeito a ele, eu fui lá, desci para conversar. E nessa sala que eu desci para conversar, tentaram me ameaçar, me encurralar, mas não conseguiram. Falaram que eu sou debochada, eu sou debochada mesmo. Não baixei a cabeça, não saí de lá com medo. Tinham o meu endereço, porque quando a gente dá entrada tanto para pedir residência para o documento do RNE, quanto para se naturalizar, a gente tem que ter residência fixa e várias outras coisas. Nunca me intimidei, porque meus joelhos se dobram só para Deus, e eu sei que a gente tem que ter coragem e a gente tem que ter sabedoria, cabeça erguida para a gente lutar pelos nossos direitos, pelaquilo que a gente acredita, principalmente quando a gente tem a convicção que está do lado certo da história. Porque Hitler tinha a maioria e a história mostrou que ele não estava do lado certo. Então, às vezes, a gente tem que evitar ir no oba-oba, ficar, todo mundo falou, como eu passei, por exemplo, naquele dia com outra situação que a delegada falou que ia me prender, que outro agente foi lá, entrou no computador, viu que o que eu estava alegando era correto, porque à época pessoas de países do PALOPS, ou seja, de língua portuguesa, tinham isenção no RNM, que na época nem era RNM, era RNE, era Registro Nacional de Estrangeiro. Depois, para evitar essa questão talvez xenofóbica de estrangeiro, substituíram para Registro Nacional Migratório, tornando-se assim RNM. Então, assim, eu sei o que é isso. Eu sei quando eles tentam invalidar nossa voz. Eu sei quando eles tentam nos colocar de agressivos. Eu sei quando tentam nos colocar de problemáticos, de polêmicos. Eu sei. E eu sei porque eu já vivi essas situações. Nunca me afetou, porque eu sempre soube quem eu era. Uma filha amada por Deus Todo-Poderoso, uma mulher amada pelo seu marido, uma mãe amada pela sua filha. Isso eu não tenho dúvida. E essas situações que eu citei me fazem ter cada vez mais certeza de que batalhas eu preciso entrar. Eu sempre escolhi minhas batalhas e eu fico feliz que esse cara, ele escolheu as batalhas dele e foi lá, enfrentando a polícia militar, enfrentando o racismo institucional no Brasil, enfrentando abuso de autoridade policial, enfrentando a xenofobia. E para concluir, você, brasileiro, que você idolatra americano, que muitos deles eram pedófilos lá nos Estados Unidos, vieram para cá. Muitos deles eram gente que mexe com todo tipo de coisa oposta a Deus, inadequado, mas vocês adoram um galeguinho, uma galeguinha. Aí vocês passam pano. E quando é um preto, principalmente aquele retinto, que é quase cinza, aí muita gente fala, se não peidar, como é que é? Preto, se não caga na entrada, caga na saída.
e aí tenta inviabilizar, tenta banalizar a vida negra, a vida do povo negro e acha que pode tudo, mas não pode. Por isso que a gente precisa expor essa gente que é sempre assim, quando eles são expostos, aí amanhã ele vai vir falar que ele tá com problema em casa, com a esposa, quem conhece sabe, ele não é racista, ele tem amigo negro, ele não é xenofóbico, ele tem até um estrangeiro aí que de vez em quando ele dá um prato de comida. Eles vêm com essa retórica que eles usam para poder se desculpar do seu preconceito, do seu racismo e da sua xenofobia. Então, brasileiro, você que quer ser bem tratado quando vai para fora do país, aprenda a tratar os outros com dignidade. Você não é obrigado a gostar de estrangeiro, você não é obrigado a conviver com estrangeiro. A gente não é obrigado a nada. A Constituição brasileira já diz que a gente só é obrigado a fazer o que a lei diz que é, ou seja, aquilo que a lei diz que é, a gente é obrigado a fazer. O resto a gente não é obrigado a nada. A lei não obriga ninguém a gostar de preto, a gostar de branco, a gostar de estrangeiro, a levar estrangeiro para sua casa, mas a lei te obriga a respeitar brasileiro nato, naturalizado e estrangeiro que está aqui só por turismo, como estrangeiro residente. Então que a gente, principalmente nós que professamos nossa fé cristã, que a gente tenha um pouco de dignidade, empatia, amor ao próximo, para a gente entender que essa galera preta que vem de países da África aqui pro Brasil, essa galera vem para trabalhar, essa galera, maioria deles vem para trabalhar. Tem uns que às vezes infelizmente mexem leva droga para, enfim, no desespero, como também qualquer branco estrangeiro também já fez. O cara hoje foi pego aí em Trancoso, preso, porque tinha mais de 50 toneladas de cocaína e inclusive tinha um hotel de luxo. Ou seja, não é só preto estrangeiro que pode também ser drug dealer, mas a maioria dessa galera não vem para estuprar, não vem para matar. A maioria dessa galera vem para trabalhar, para inclusive fomentar a economia aqui no Brasil. É uma galera que tenta buscar uma vida melhor, é uma galera que passou muita dificuldade financeira no país dele. Infelizmente, uma galera também que às vezes não tem muita habilitação literária, uma galera que às vezes é difícil também de conversar por conta do entendimento, às vezes é limitado. Eu mesmo sei o quão é difícil, às vezes eles não entendem, mas enquanto cidadão, se você não quiser conviver com um estrangeiro, você não convive. Agora, um agente da segurança pública que precisa fazer uma abordagem, ele tem que saber a forma adequada de ele fazer essa abordagem. Isso não é só com estrangeiro. Com um idoso, com uma criança, com uma mulher grávida, ele tem que saber a melhor forma, a abordagem mais adequada, porque é por isso que ele passou no concurso público, ele passou no TAF, para que ele assim depois tomasse posse enquanto agente de segurança pública. Mas era isso, galera. Muito obrigada por acompanhar o meu canal e aqui é sem vitimismo, muito pelo contrário, essa neguinha de cabeça erguida, sempre fui e assim serei até o dia que o meu Pai Celestial me recolher, tomara que seja daqui uns 50 anos.